estamos estudando as bem-aventuranças e eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta e você pode ficar refletindo. Por que será que Jesus inicia o seu ministério assim, com a multidão e os seus discípulos, ensinando sobre as bem-aventuranças? Eu fiquei pensando durante essas últimas 2 semanas, sobre as bem-aventuranças e tudo que nós já aprendemos, né? E hoje é a 7ª bem-aventurança. Iniciamos lá no capítulo 3, no versículo 3, com bem-aventurados são os mansos, ou não, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois os mansos, ou os que choram, depois os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. No último domingo, o Fábio nos gratificou com os puros de coração e hoje chegamos na 7ª e ele vai falar dos bem-aventurados pacificadores. Mas por que será que Jesus inicia praticamente o seu ministério ensinando sobre as bem-aventuranças, né? Essas bênçãos que podemos ter em nossas vidas? Quando você vai construir uma casa, por onde você inicia? Esqueça os materiais, esqueça o dinheiro, mas eu estou falando da casa em si, da construção em si. Por onde que você inicia a construção de uma casa? Pela fundação, não é? Você já passou em alguma obra aí e viu as pessoas cobrindo a casa, só colocando ali o telhado? Não, a gente não vê. Mas a gente percebe que a primeira coisa que é feita é a fundação. E a fundação ela é feita de uma maneira assim bem, sabe, tem que ser bem eficaz. Tem que ter cálculos, né? Ter medidas, ter pressão de peso para aquela construção. E interessante que Jesus inicia as bem-aventuranças falando de bem-aventurado quem? É os pobres de espírito, ou os humildes, né? Os humildes, os pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem que depende de Deus, por exemplo assim, quando eu quero que eu sou um miserável, né? Eu não sou nada, eu dependo de alguém, no caso de Deus. Agora, vamos pensar que essa primeira bem-aventurança fosse a base, né? Em cima desse reconhecimento de cada um, Jesus começa a edificar o caráter de um discípulo, de alguém que vai fazer parte do seu reino. Aí depois dos pobres de espírito, a gente vê que ele vai falar dos que choram, dos mansos. Ele vai montando, ele vai construindo esse edifício e a gente chega no versículo 9 e ele vai ensinar sobre os pacificadores. E é interessante porque é o único versículo no Novo Testamento, pelo menos na língua original, que a gente vê, e eu pesquisei, eu não encontrei outro bem-aventurado, o pacificador ou os pacificadores, porque não existe. Só aqui no Sermão do Monte. É impressionante, né? Mas ele está aqui. Ele está aqui. E quando a gente vai falar em pacificação, quando a gente vai para o nosso dicionário português, a ideia de um pacificador é um apaziguador, né? Unicamente. É alguém que apazigua, né? Ou alguém que pode
levar as pessoas a ter, sabe, paz por uns dias ou uns meses. Mas quando a gente vai para o contexto bíblico, não. Um pacificador é aquele que consegue levar a paz. É aquele que consegue reconciliar alguém com outra pessoa. Sabe, tem um exemplo bíblico, e vocês vão lembrar, uma mulher casada, Abigail. Abigail, o seu marido era um cabra mau, mas ele foi muito abençoado e prosperou através do reinado de Davi. E um momento na vida, lá, na vida deles, Davi enviou seus servos até Nabal. E ele foi provavelmente buscar, queria passar ali na sua terra, queria ajuda. E esse homem, ele negou a Davi. Ele negou a ajuda a Davi. E quando os servos de Davi voltam para casa e relata a Davi, e Davi fica furioso, e Davi vai até ele. Um dos servos dele, de Nabal, vai à sua esposa, Abigail, e fala para ela do acontecimento. Abigail, sabendo disso, não falou nada para seu marido. Ela preparou um banquete, tudo que Davi precisaria, e talvez até mais, e saiu com alguns servos ao encontro de Davi. E chegando lá, ela conta, ela fala de tudo, fala para Davi, pede. Primeiro ela se humilha diante do rei, porque é o rei Davi com quem ela está falando, e ela conhece a história de Davi. E para simplificar, Davi diz para ela o seguinte: Davi agradece a ela, porque ela o ajudou a não cometer um erro, a não pecar contra Deus, a não tirar a vida de outra pessoa, que ele ia matar, além do marido dela, ele ia matar todos os homens, todos os homens. Você consegue ver aí alguém que consegue levar a paz. E foi isso que Abigail fez. Abigail levou a paz até Davi, e Davi agradeceu, reconheceu, porque ele queria fazer justiça com as próprias mãos, e ele ia desagradar a Deus. E na conversa dela com Davi, ela fala isso. Então, um pacificador, ele praticamente ele tem essa atitude, e esse é um papel de um pacificador. É levar a paz às pessoas. É ser um agente da paz. Um agente da paz. Mas, em relação à paz, existe aproximadamente, dentro da Bíblia, tanto no Velho como no Novo, aproximadamente 400 citações sobre paz nas Escrituras. E podemos pensar assim: quando Deus criou o mundo, a paz lá no jardim já existiu. A paz existiu ali. Quando chega no capítulo 3, essa paz é quebrada por causa do pecado do homem. Ela é quebrada por causa do pecado do homem. Mas essa paz inicia lá, no coração de Deus, e vai terminar na eternidade. Na eternidade. E quando a gente pensa na bênção que nós temos, porque na minha linguagem diz assim: abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe, amado, o ministério da pacificação, ele é muito valioso. E eu e você fomos chamados para a paz.
Nós fomos chamados para a paz. Nós temos a paz dentro de nós. E fomos chamados para ela. Há uma necessidade de paz tão grande. Se você tem acompanhado as notícias nesta semana que passou, que terminou ontem, alguns acontecimentos em alguns estados, principalmente no estado da Amazônia, e a gente percebe o desespero daquelas pessoas. Tá? E assim, parece que existe 3 tipos de pessoas no mundo hoje, analisando o contexto. Tem aqueles que sabem o que tem que fazer, mas ficam apavorados, com medo. E talvez eu e você, em algum momento da vida, por causa desse clima que estamos vivendo, nos sentimos assim. Tem aquele que sabe, mas tem o equilíbrio, ele se mantém aqui, equilibrado, com paz de verdade. E tem aquele que sabe, mas que está no outro extremo, que não faz nada, muito pelo contrário. Ele até incita a falta de paz. E eu e você, nós temos essa bênção de levar a paz para as pessoas. E isso é o papel de um pacificador. O papel de um pacificador é isso, é levar a paz. É fazer a paz entre as pessoas. Porque não foi isso que Jesus fez? Não havia paz entre o homem e Deus. Porque a barreira do pecado estava separando o homem e Deus. E continua separando aqueles que ainda não se renderam, que ainda não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Então eles continuam brigados com Deus. E nós, como os pacificadores, devemos levar a paz a essas pessoas. E Jesus fez isso. Né? Jesus fez isso, ele trouxe paz porque havia uma necessidade de paz, e há uma necessidade de paz ainda hoje, como nunca se viu. Porque, sabe, amado, quando eu olho para dentro de mim, e se você olha para dentro de você, você vê que nós somos um ser em conflitos. Já pensou nisso? Quando eu olho para dentro de mim, eu sou um ser em conflito. Por isso que eu necessito de paz, da paz de Jesus. E nós temos essa paz. E eu preciso levar essa paz às pessoas. Nós somos um ser em conflitos. E é pior que eu não estou em conflito só, né? O homem não está só em conflito com ele mesmo. Ele está em conflito com ele e com os outros. O homem ele vive em conflito consigo mesmo e também com os outros. E na realidade, de nós mesmos, de mim mesmo, eu não tenho capacidade de levar a paz para ninguém se eu não tiver a paz comigo. E Jesus diz, olha, abençoados são os pacificadores. Abençoados são os pacificadores. Mas o homem, ele sempre procurou a paz. Ele procura a paz, só que ele procura a paz do seu jeito, do seu modo. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, quando o homem estava buscando a paz, houve a Primeira Guerra Mundial e 30 milhões de vidas foram ceifadas. Se passaram alguns anos, aí vem a Segunda Guerra Mundial. E 60 milhões de almas são ceifadas. E parece que o homem pensando assim está promovendo a paz. Então foi embora ali ceifada de 1/3 da população. Imagina, em uma guerra mundial. Quando eu começo a imaginar que tudo que Deus fez com um propósito, quando nós começamos a pensar dessa forma, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, Ele criou com o propósito.
Por exemplo, Deus criou o sol. E o sol tem um propósito: brilhar, não é? Ele fez o sol e o sol tem o propósito de brilhar. Deus criou as árvores e tem um propósito. Dá frutos, dá sombras. É o propósito, e exatamente isso que vai acontecer com as árvores. Né? Simples assim. Porque Deus criou tudo com um propósito. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para a vida. Deus criou o homem para a vida. É impressionante. Mas o que o homem prefere? A morte. Não é isso? O homem prefere a morte. Mas Deus criou o homem para a vida. Para a paz. E não para a guerra. Mas o homem prefere a guerra. Sabe, é interessante porque o reino de Satanás, estou falando do reino de Satanás, ele não está dividido. Né? Você não vê Satanás brigando entre eles. Não. Eles estão focados, eles têm um foco. Ele quer manter o homem cada vez mais distante de Deus. Então nisso eles estão, sabe, de pleno acordo. Tem uma mente incomum. Mas eu fico pensando, será que nós, os seres humanos, será que nós somos os únicos que queremos nos destruir? Porque é isso que acontece. É isso que acontece. E é isso que nós estamos vendo. Sabe, amado, sem paz, sabe o que acontece? O mundo está se degradando. Está se degradando. Aí eu e você pergunta, então, o que é paz? O que é paz? Mas primeiro, a gente poderia pensar exatamente o contrário. O que não é paz? Talvez isso me ajude e nos ajude. Sabe, paz não é a paz de um cemitério. Né? Não é a paz de um cemitério. No cemitério tem paz, né? Tem paz. Por que tem paz? Lá não existe brigas. Você já viu assim uma reportagem, capa de manchete de jornal, primeira página, Jornal Nacional, ou Jornal da Manchete, ou da Band, e lá dizendo, mortos no cemitério. Qual é o cemitério que me ensina aqui? Nem lembro o nome do cemitério, né? Entendeu? Vamos lá no cemitério da Água Verde lá, né? No cemitério da Água Verde, mortos passam a noite atirando e se destruindo entre eles, brigando por causa de túmulos. Já? Não. Entendeu? Não, lá é tranquilo, gente, sossegado. Eu e você tem até medo de ir lá à noite, de tanto silêncio. Então, paz não é essa paz de cemitério. Não é. O que eu quero dizer com isso é que algumas pessoas acham que ter paz é ausência de conflitos. Paz não é ausência de conflitos. Não. A paz de Deus não é ausência de conflitos. Não. De jeito nenhum. De forma alguma. Paz é muito mais que ausência de conflito. Claro que nós queremos que nossas famílias não briguem, que nossos filhos sejam unidos, marido e mulher vivam em santa paz, não discutam, não tenham opiniões diferentes. Esse é o desejo do homem. Mas a paz não é ausência de conflito. Também uma coisa que paz não é trégua. Então, o mundo entende paz como isso. Aí as nações estão brigando, então vamos fazer aqui uma trégua, vamos assinar um acordo.
Mas daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Volta tudo de novo. Essa trégua é como se eles estivessem se preparando mais ainda, com novos armamentos, novas estratégias. Então, paz não é trégua. Porque há uma grande diferença entre paz e trégua. Também não é a fuga do conflito. Sabe que eu já fiz isso na vida? E não foi uma vez. Algumas vezes na minha vida, eu fugia dos conflitos para ter paz. Mas logo em seguida, eu percebia que não resolve. Né? Não resolve. Porque na primeira oportunidade você vai conflitar de novo. Então, paz não é fuga de conflito. A paz que a Bíblia nos ensina, ela nunca se esquiva dos problemas. E é o que mais a gente vê na Bíblia, não é? Deus parece que fez questão de relatar tudo, os problemas que o seu povo tiveram com as outras nações, entre si, com o próprio Deus, e Deus relatou. Porque paz não quer dizer isso. Não quer dizer ausência, sabe, de conflito ou fuga do conflito. Não, muito pelo contrário. A paz tem um preço muito alto, amado. E o preço que foi pago foi a morte de Jesus naquela cruz. Para trazer de novo entre o homem e Deus essa reconciliação. Essa reconciliação. Paz é, de fato, pagar o preço que Jesus pagou. A palavra paz, tanto no hebraico como no grego, ela nunca é ou está no estado negativo. Isso é sempre positivo. Se a gente vai analisar essa palavra no original, tanto no grego quanto no hebraico, a gente vai perceber que ela nunca está no estado negativo, mas sempre positivo. Por que que eu tenho que colocar, às vezes, paz no estado negativo? Apesar de a circunstância parecer isso ou mostrar isso, mas na realidade não é. Ela sempre está no estado positivo. Positivo. Você se sente uma pessoa em paz? Não precisa responder, só para a gente pensar. E eu fiquei me perguntando, Ramos, você é um homem que tem paz? Eu fiquei imaginando, sabe? E eu refleti, era remetido para algumas situações, para tentar descobrir se de fato eu sou um homem que me sinto em paz. Porque a paz, ela inclui o bem-estar geral do homem. A paz é a libertação do mal. A paz é um estado de harmonia com Deus. A paz é um estado de harmonia com Deus. Com você e com o próximo. Então, se eu me sinto, sabe, nessa harmonia com Deus, se eu me sinto nessa harmonia com você, meu irmão, e com o próximo, eu tenho paz. E independentemente de qualquer situação, independentemente de qualquer situação. Agora, vamos pensar o que pode impedir a paz. E graças a Deus nós temos sempre tocado nesse assunto, temos aprendido demais, porque somos um povo que vivemos e queremos viver em paz. E queremos levar essa paz para as
para que as pessoas também se sintam em paz com Deus, consigo mesmo e com as pessoas. Sabe, uma das coisas que pode impedir a paz é semear contendas, né? Se é uma coisa que estraga a paz, é semear contendas. É semear contendas. E sabe que o ser humano parece que tem prazer em fazer isso, né? Principalmente hoje, com esse aparelho aqui, ó. É tão fácil, né? Eu pegar esse aparelho aqui, e em alguns segundos, eu posso aqui falar alguma coisa do Mauro e o Brasil inteiro e o mundo inteiro ficar sabendo. Né? Ou eu posso caluniar o Pedro e o mundo inteiro ficar sabendo. Eu posso aqui enviar falsas notícias e atrapalhar a paz de muitas pessoas, de famílias, de nações. Então, o semear contenda é o que impede a paz. Isso é um impedimento da paz. Sabe que em Levítico, capítulo 19, versículo 16, diz assim, ó, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Sabe, se isso é um dos pecados que Deus mais abomina, é o semear contendas. O semear contendas. Isso aborrece a Deus demais. Principalmente entre sua família. Por quê? Porque tira a paz. Provérbios 6,19 diz, o mexeriqueiro é o correio do diabo, porque quem nele envia as suas cartas, assim disse um tal de um estudioso chamado Thomas Waston. É interessante. Quando eu semeio contendas, eu estou me transformando no correio do diabo. Imagina só. Né? Então eu devo semear a paz para ser um correio de Deus, e não um correio do diabo. Provérbios 6,19. Se a Bíblia diz que o pacificador é abençoado, bem-aventurado então é aquele que quebra o amaldiçoado é aquele que quebra a paz. Se abençoado é aquele que promove, aquele que quebra a paz deve ser um maldito. Um maldito. Alimentar a soberba é outro item que vai quebrar a paz, que vai impedir a paz. Por quê? Se eu sou uma pessoa soberba, se eu sou uma pessoa arrogante, eu sempre vou achar que eu sou o único que está certo. Pedro está errado, o Mauro está errado, a Rossi está errado, o Cício está errado, a Nilza está errada, a Marilda está errada, a Vera está errada, a Sônia está errada, porque o único certo sou eu. A minha soberba me faz enxergar e ver você como errado, porque eu sou o único que está certo. Porque eu vou pensar nas minhas prioridades. E sabe que o apóstolo João, acho que na terceira carta, ele vai dizer que o tal do Deótrefes, ele era soberbo. Ele amava mais os primeiros lugares. Em 3 João, versículo 9. Amon mandou matar todos os judeus porque Mordecai não se postou aos seus pés. Esther 3,9. Imagina, a soberba ela é um impedimento para que haja paz. Para que haja paz. Sabe, amado, só uma pessoa que vai abrir mão da sua vida pode ser um pacificador.
E nós já fizemos isso. Nós abrimos mão de nossas vidas. Não fizemos isso no batismo? Lá no batismo, eu disse para Deus, eu disse para Jesus, que eu estava abrindo mão da minha vida para viver a vida dele. Então eu abri mão da minha vida. Então agora eu sou um pacificador. Você é um pacificador. Nós somos agente da paz. Agente que leva a paz. Agora, será que existe bênçãos para os pacificadores? Sim, existe bênção. Existe bênçãos para os pacificadores. Porque nós fomos chamados à paz e somos portadores da paz. Eu fui chamado à paz e também sou portador dessa paz. Nós somos portadores da paz. Veja que bênção, mano. A gente levar a paz aonde há desarmonias, onde há brigas, onde há separação. E agora eu, Pedro, Alvaci, Vera, a igreja é um agente de paz. Vai levar a paz onde há separação, onde há brigas, onde há discórdia. A gente chega com as boas notícias de Jesus para reconciliar de novo o homem com Deus. O homem com Deus. Então nós fomos chamados à paz, ou para a paz, e somos portadores da paz. Em 1 Coríntios, alguém está com a Bíblia aberta aí, que eu poderia ler para a gente, 1 Coríntios 7, versículo 15. Eu tenho aqui, mas gostaria que o irmão lesse. Posso ler? 1 Coríntios 7,15. 7,15. 1 Coríntios 7,15. Quem pode ler? É o Cícero que vai ler? Pode ler, meu irmão. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo de escravidão, de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Imagina? Então, nós fomos chamados para a paz e para promover a paz. Para sermos portadores da paz. Deus nos chamou. Deus não nos chamou para sermos divisores, né? Para criar contendas, divisões. Não. Deus nos chamou para promover a paz. Inclusive entre nós, né? Porque Paulo está falando com a igreja em Corinto e provavelmente aquela igreja com tantas qualidades, com tantos dons, viviam brigando entre si. Quem era mais importante? Mas Paulo chega de, olha, Deus não chamou a gente para dividir, não. Deus nos chamou para a paz. E mais uma vez, irmão, paz não é ausência de conflitos. Porque vamos pensar, às vezes, diferente. Tem lá uma caixa e eu estou enxergando aquela caixa daqui, ó, a 10 metros de distância. Eu estou enxergando e estou vendo que aquela caixa é preta. Mas o Mauro vai olhar e vai dizer, não, aquela caixa ela é azul marinho. Aí o Cícero olha para aquela caixa e diz, não, aquela caixa é grafite. Mas isso não vai ser um motivo para que a gente brigue. Não, nós olhamos e estamos vendo a caixa com cores diferentes, mas é uma caixa, se ela é preta,
se ela é azul marinho, se ela é grafite, se é cinza. Não é isso que vai impedir ou tirar a nossa paz. Porque paz não quer dizer ausência de conflito, nem sempre. Nem sempre paz quer dizer ausência de conflitos. Então devemos levar a paz. E a paz de Deus. Porque nós temos ela dentro de nós e devemos ser portadores dessa paz. Lembra quando João e Tiago pediram a Jesus para mandar fogo do céu aos samaritanos? Às vezes a gente quer resolver, os conflitos assim, né? Eu lembro que o que Jesus respondeu para eles? Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois. Rapaz, imagina só, eles estavam querendo resolver Poxa, como é que se resolve o conflito? Vamos eliminar os inimigos, né? É mais fácil, acabou. Jesus disse, não, mas não é assim. Não é assim. Em Lucas 9,55, Jesus falou assim, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Essa é o nosso ministério, o ministério da reconciliação, de levar a paz para as pessoas. Quando andamos com Deus, alguém disse que quando andamos com Deus, nossos filhos tornam-se reparadores de brechas. E essa ideia vem lá de Isaías 58, versículo 12. Sabe, quanto mais eu me torno reparadores de brechas, mais eu estou causando um impacto de paz no mundo. E não a paz que o mundo dá. Porque Jesus falou, né? Eu vos dou a minha paz eu vos dou, e não vos dou como dá o mundo. Porque a paz do mundo é paz momentânea, é paz de acordo, é paz de trégua. Mas durante essa parada, esse tempo, eles estão se preparando para uma guerra maior. E não para manter a paz. A gente lembra de quando Paulo escreveu para a igreja de Roma, quando ele disse que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da paz. Então, irmãos, há bênçãos para os pacificadores. Há bênçãos. É honroso ser um pacificador. É honroso promover a paz. É honroso. Provérbios capítulo 20, versículo 3 diz: honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Honroso é para o homem desviar-se de contendas. E quem promove a paz está fazendo exatamente isso. Está desviando-se das contendas. É honroso. Sabe, tem um provérbio que diz que Salomão falou, como o abrir de uma represa, assim é o começo da contenda. Como é que eu posso explicar isso aqui? Eu trabalhei com a igreja em Camaragibe, lá tem um bairro chamado, lá em Recife, é a região metropolitana, como aqui São José dos Pinhais, e tem um bairro chamado Vila da Fábrica. E acima, talvez
quilômetros, no máximo, tinha um açude, né, que abastecia a região. E aquele açude, ele estourou. A barreira, né, que sustentava a água se rompeu. E a água arrastou tudo que havia em sua frente. Árvores, casas, pessoas. Arrastou. É isso que Salomão está dizendo, né? Na sua sabedoria dada por Deus. Está dizendo que quem promove contendas é como uma represa que se arrebenta, destrói tudo que está pela frente. Mas nós, graças a Deus, não. Nós somos provedores da paz, né? Porque temos a paz e promovemos a paz. Somos portadores da paz. Mas quem promove contenda é como um açude que se arrebenta. E quando as pessoas voltaram lá depois que a água passou, só existia o chão batido. Não havia tijolos, nem alicerces das casas, das moradias, porque a água havia destruído tudo. Como o abrir de uma represa, assim é o começo da contenda. Quando uma represa se arrebenta, não há só uma inundação, ela destrói tudo o que tem pela frente. E Jesus disse que feliz é o pacificador. Feliz é o pacificador. Feliz é aquele que não gera conflitos, mas o que acaba com ele. O que acaba com ele. Que essa seja sempre, né, a nossa visão, o nosso propósito, de nunca promover conflitos, mas sim de sempre querer acabar com ele. Com ele. Buscando sempre a reconciliação. Porque foi isso que Deus fez por meio de Jesus para nos reconciliar com ele, porque nós estávamos brigados com Deus. Nós estávamos brigados com Deus. Eu e você. Sabe que um pacificador também poupa a si mesmo de tormento? Não é? Imagina, pô, porque, quando eu paro para pensar qual será o resultado, se eu pensasse assim, né, antes de agir, qual serão as consequências se eu começar a juntar gravetinho aqui e pôr fogo? Se eu começasse a pensar nas consequências, provavelmente eu ia evitar, porque isso me evitaria também de tormentos, de tortura, de sofrimento, de dor. Mas o pior é que eu só penso depois que, como diz o outro, né, que a bagaceira está feita. Né? Aí quando vem as consequências, aí eu penso, poxa, eu deveria ter pensado melhor. Em Provérbios 11:17 diz que o homem bondoso faz bem a si mesmo. Por isso que o pacificador poupa a si mesmo de tormento. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Em outras palavras, quando eu alimento contendas, né? Quando eu provoco contendas, em vez de promover a paz, reconciliação, eu estou fazendo mal a mim mesmo. A mim mesmo. Estou me flagelando. Estou me flagelando. O ímpio é como o mar agitado, que lança de si lodo e lama.
Alguém já foi na praia lá um dia de ressaca? Né? Ou você já foi na praia e chegou na praia e lá na areia passa até a vontade de tomar banho, porque está cheio de sujeira, de lodos. O mar agitado trouxe toda aquela sujeira e deixou ali na areia. Assim é a vida de quem promove contendas. Mas o Salmo 133 diz que oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em paz. É como o óleo, é como o orvalho. Nós somos provedores da paz. Somos instrumento da paz, agente da paz. Agente da paz. E sabe uma das maiores bênçãos de um pacificador é que ele estampa em si o caráter de Deus. Eu não é, irmão? Né? Um pacificador, ele estampa em si o caráter de Deus. Porque Deus é pacificador. E quando eu sou um pacificador, eu estou estampando o caráter de Deus na minha vida. Quando nós somos pacificadores, nós estamos estampando o caráter do próprio Deus. Porque Deus, ele é chamado do Deus da paz. Não foi isso que o escritor aos Hebreus escreveu lá no capítulo 13, versículo 20? Deus é o Deus da paz. Então, quando eu sou um pacificador, eu estou estampando na minha própria vida o caráter do próprio Deus, porque Deus é o Deus da paz. E Ele nos comissiona, está nos comissionando a ser embaixadores em seu nome. Ser embaixadores em seu nome. Não há paz para o ímpio. Para o ímpio não há paz. Não há paz para o ímpio. Isaías capítulo 9, 6 diz que Deus, Filho, se tratando de Jesus Cristo, Deus Filho é chamado o príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Ele entrou no mundo com uma música da paz. Lembra lá em Lucas 2,14? Se a gente lê, quando a gente lê aquele versículo, parece que estão cantando para Jesus, né? Ele está entrando no mundo com uma música da paz. Ali em Lucas 2,14. Ele deixou o mundo com um legado de paz. Jesus deixou o mundo. Ele não só entrou no mundo trazendo a paz, mas ele deixou no mundo um legado de paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu já citei esse versículo agora há pouco. E não vou a dou como o mundo dá. João 14, 27. Cristo orou pela paz. Então, gente, quando eu e você, quando nós pensamos na importância, no valor e nas bênçãos que tem, ou que temos de sermos um pacificador, sabe? É coisa assim, formidável. Não dá nem para mensurar as bênçãos que temos quando exercemos essa função de cumprirmos o papel de embaixadores de aqueles que promovem a paz neste mundo. Cristo derramou o seu sangue pela paz. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Paulo escrevendo para a igreja em Colossos, no capítulo 1, versículo 20, foi isso que ele falou para a igreja ali. Olha, sabe como é que Cristo fez a paz entre vocês? Quando ele derramou o seu sangue naquela cruz. Quando ele derramou o seu sangue
naquela cruz. Agora, a pergunta é: como eu e você podemos ser pacificadores? E a gente vai encerrar. Porque eu estava pensando, né? A gente poderia tratar dessa bem-aventurança um mês inteiro. Um mês inteiro falando dessa bem-aventurança de ser um pacificador. Mas eu queria que a gente pensasse agora como podemos ser um pacificador. Pensando na prática. Sabe? É o que nós fazemos. Talvez seja deve ser o nosso maior objetivo, evangelizar. Compartilhar as boas novas. Quando nós estamos compartilhando as boas novas, estamos sendo um pacificador. Porque nós estamos ajudando as pessoas a se reconciliar com Deus. Nós estamos ajudando as pessoas a se enxergarem que, sem Jesus nas suas vidas, elas estão perdidas. Elas não terão uma vida eterna com Deus. Quando eu estou evangelizando, quando eu estou levando o evangelho da paz, eu e você está sendo um pacificador, um embaixador, como Paulo falou. É como se a gente tivesse vindo do céu, estamos na terra para ajudar os homens a terem paz. Perdoando. Quando eu e você estamos perdoando as ofensas, nós estamos sendo pacificadores. Não foi isso que Jesus fez na cruz? Ele fez na cruz. Ele só, Pai, perdoa-lhes. É interessante, né? Porque às vezes eu fico meio intrigado com essa frase de Jesus. Eles não sabem o que fazem. Será que eu não sei quando eu maltrato alguém? Será que eu não sei quando eu machuco minha esposa? Será que eu não sei quando eu falo mal do meu irmão? Será que eu não sei quando eu desejo mal ao meu próximo? Sim. Mas talvez aquele povo não sabia que estavam matando o seu Salvador. Talvez eles estavam presos aos ensinamentos eu diria que não dos profetas, mas dos seus líderes religiosos, ou do seu próprio eu. Estão perdoando as ofensas, porque o ódio produz ódio, gente. A única coisa que o ódio produz é ódio. E por último, sendo um reparador de brecha. Eu falei isso lá no início, né? Que os nossos filhos, quando nós somos pacificadores, nossos filhos serão reparadores de brechas. Sabe? E quando nós somos reparadores de brechas, é interessante porque quando uma barragem se arrebenta, não é de uma vez. Não é de uma vez. É de uma vez, Pedro? Quando uma barragem se arrebenta? É de uma vez? Não. Não é de uma vez, né, Cícero? Não é. Vai aparecer lá uma fissurazinha e aquela fissurazinha vai aumentando, né? Mas se na primeira fissura que aparecer, se alguém for lá fazer o reparo, como deve ser feito, então, nós somos reparadores de brechas. Que tal de, se nós já estamos fazendo, pela graça de Deus, aumentar essa produtividade a partir de hoje, nos tornando os reparadores de brechas. Quando a gente perceber qualquer fissurazinha, nós vamos lá e reparamos. Mas reparamos da maneira correta, como Jesus ensina. Como Jesus ensina. Por isso que vale a pena ser um pacificador. Que Deus nos abençoe.